Olá, meu amigo, graça e paz. Quero convidar você a pensar comigo por um instante apenas, alguns poucos minutinhos, naquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, versículo 21. Lá ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então eu quero pensar com você nisso. Se para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso lá na cidade de Roma. A igreja em Filipos cooperava financeiramente com ele e ele escreveu para agradecer. E ao escrever para agradecer, inevitavelmente ele se referiu também a algumas coisas não muito boas aos olhos humanos que aconteceram com ele, incluindo a prisão em Roma. Mas ele não fala disso negativamente. Antes, ele tem palavras como as que lemos no verso 12 desse mesmo capítulo. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E sendo assim, ele, ao invés de insatisfeito, estava satisfeito. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então na epístola ele não tem lamentação, mas voz de triunfo e de regozijo, porque independentemente das circunstâncias, sua preocupação e atitude era manifestar a vida, a natureza e a mente de Cristo vivendo nele. Então vamos pensar hoje nessas duas coisas que Paulo diz aí. Primeiro, o viver é Cristo. O que isso significa? Eu coloco aqui algumas ideias para você pensar e você pode pensar em outras que eu não vou colocar aqui. O que significa? Significa que o nosso alvo nesta vida é Cristo e não o dinheiro. Obviamente o dinheiro faz parte das necessidades do caminho e todos precisamos do dinheiro, mas o dinheiro não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Significa que o nosso alvo nesta vida não é a fama. Obviamente a fama pode acontecer enquanto caminhamos em direção a Cristo, mas a fama, não pode ser o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. O viver é Cristo significa também que o nosso alvo nesta vida não é o poder. O poder pode acontecer enquanto caminhamos em direção a Cristo, mas o poder não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, nosso alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Significa também que o nosso alvo não é o prazer ou a, entre aspas, felicidade, a felicidade nos moldes desse mundo, aquilo que as pessoas acham que é felicidade. O prazer ou a felicidade pode acontecer enquanto caminhamos em direção a Cristo, mas o prazer ou a felicidade não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é amar, adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa também que o nosso alvo nesta vida não somos nós mesmos e tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos, obviamente, faz parte das atitudes no caminho em direção a Cristo, faz parte da boa mordomia cristã, mas nós mesmos e aquilo que diz respeito a nós não pode ser o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é amar, adorar e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você pode pensar em outras ideias acerca disso, sempre lembrando que o alvo é Cristo. Então é isso que significa, para mim, o viver é Cristo. Agora vamos à segunda parte. Paulo diz aí, o morrer é ganho ou lucro. E por que o morrer é ganho? Se para mim o viver é Cristo. Sempre lembrando disso. O morrer é ganho se para mim o viver é Cristo. Por quê? Eis algumas ideias para você pensar e depois você pode pensar em outras. Primeiro, morrer é ganho porque eu vou para um lugar melhor do que este em que eu estou agora. Eu vou para junto de Jesus no paraíso. Eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Segundo, o morrer é ganho porque eu vou receber um corpo melhor do que este. Um corpo não sujeito às mesmas limitações e corrupção que este. E terceiro, morrer é ganho porque no lugar para onde vou e no estado ou na condição em que viverei, eu estarei completamente livre do pecado.
não tenho mais o assédio do pecado, não vou mais estar sujeito a pecar. Então morrer é ganho. E você pode pensar em algumas outras ideias bíblicas, obviamente, de o porquê o morrer é lucro. Mas atenção, acenda aí na sua mente a luz da atenção. E isso é se para mim o viver é Cristo. Porque se para mim o viver não é Cristo, então o morrer não é lucro. O morrer é perda. O morrer é perda porque apesar de eu ressuscitar em um corpo que não mais perecerá, eu nesse corpo estarei em eterna perdição num lugar de tormento. Então é bom que eu esteja preocupado em que o viver para mim seja Cristo. É bom que você esteja preocupado em que o viver para você seja Cristo. Pois bem, se o meu viver é assim, se em meu viver Cristo está no centro, se o meu viver é Cristo, então até a morte para mim é ganho. Se não, é perda, mas se sim, é ganho. Então que tal assentar em nossos corações, vivermos por Cristo, ter como alvo na vida Cristo? Obviamente o dinheiro virá para alguns, a fama para outros, bem como o poder. Momentos prazerosos experimentaremos enquanto caminhamos em direção à eternidade, mas que o nosso alvo seja Cristo, que o nosso objetivo seja amar, adorar e servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você aceita esse desafio?